Seminário de Biologia sobre Mamíferos, apresentado por Guilherme Farias, Guilherme Justus, Luiz Gabriel, Matheus Rodrigues, Rafael Nascimento, Nayara Carinhanha e Tatiane Ramos, segundo o DS. Introdução. Os animais que compõem a classe Mammalia possuem autapomorfias, características exclusivas como pulmões e precisam de ar para respirar, até mesmo os mamíferos que vivem submersos na água, como as baleias. Colunas vertebrais, esqueleto ósseo, ou seja, são animais vertebrados, sendo esses esqueletos que os mantêm eretos e possibilitam que eles se locomovam. Possuem pelugem junto à camada de gordura abaixo da pele, como os macacos e até mesmo os golfinhos, para o aquecimento do organismo do animal e fornecendo também camuflagem e percepção de sensações para o animal. Tendência a viver em sociedade, com o fim de se sustentar, afastar predadores e garantir a continuidade da espécie, principalmente em grupos de animais em que a amamentação é necessária para nutrir o filhote, onde existe uma maior propensão a vivências sociais mais elaboradas. E também apresenta um corpo mutável, adequável ao local onde se encontra, fornecendo adaptações às condições climáticas do ambiente em que vivem, o tipo de alimento que consomem ou mesmo a falta dele e etc. A palavra mamífero vem do latim mama, que significa mama, fazendo referência ao órgão que produz leite nos animais do sexo feminino. Portanto, na verdade, a principal característica dos mamíferos é possuir glândulas mamárias, ou seja, glândulas produtoras de leite. Mas nem todos os mamíferos possuem mamilos, podendo ser observada a ejeção de leite pela pele em algumas espécies, como os ornitorrincos. Todas as fêmeas de todas as espécies de mamíferos possuem a capacidade de produzir leite e amamentar seus filhotes. Algumas pessoas costumam diferenciar os mamíferos dos outros animais apenas dizendo que os mamíferos são seres que geram suas crias através de uma bolsa placentária, mas isso é um equívoco, tendo em vista que nem todos compartilham dessa característica. Nos mamíferos, temos animais vertebrados pertencentes ao domínio eucariota, reino Animalia, filo Chordata, subfilo Vertebrata e classe Mammalia. São animais terrestres, aquáticos e voadores, como os morcegos. Subdivididos em dois grupos, aquáticos, cetáceos, como baleias e golfinhos, sirêneos, os peixes-bois, e pinípedes, a qual diz respeito às focas, os leões marinhos e lobos marinhos e as morsas. E terrestres, animais quadrúpedes e bípedes. Tratando da história dos mesmos, temos que os primeiros mamíferos surgiram de uma evolução de um grupo de répteis chamado Therapsídeos, os quais viveram no período Triássico, há cerca de 225 milhões de anos. Sua evolução iniciou há cerca de 215 milhões de anos, em torno do mesmo tempo em que os dinossauros surgiram. Durante quase 150 milhões de anos, os dinossauros impediram a evolução dos mamíferos, forçando-os a permanecerem pequenos. Até a extinção dos dinossauros, nenhum mamífero se tornou maior do que um gato doméstico. Atualmente, eles são a classe de animais vertebrados dominante no planeta Terra, com mais de 5.300 espécies de mamíferos conhecidas, o ser humano incluso, e com representantes em praticamente todos os continentes e biomas. Estima-se que existam mais de 5.000 espécies de mamíferos, encontrados em quase todos os biomas do planeta. Há os mamíferos que podem voar, como o morcego, outros aquáticos, como os golfinhos, baleias e o peixe-boi, também conhecido como manate, e os que vivem entre a água e a terra, como o urso marinho, leão marinho e focas, e os exclusivamente terrestres como nós, os cachorros, elefantes, ratos e tantos outros exemplos. Monotremados. São animais que colocam ovos, porém alimentam os filhotes com leite ejetado da pele. Entretanto, apesar de serem ovíparos, esses mamíferos apresentam em comum com os outros o fato de alimentarem seus filhotes com leite. Marsupiais. São um grupo de animais que possui placenta, entretanto, essa estrutura é menos desenvolvida e o período de gestação desses animais é menor. Nos marsupiais, os filhotes nascem ainda imaturos, terminando seu desenvolvimento dentro de uma bolsa externa. Roedores. Estes possuem dois pares de dentes incisivos, dentes da frente, bem desenvolvidos. Um par situa-se no maxilar superior e o outro no maxilar inferior. Estes pares de dentes crescem continuamente, pois são desgastados à medida que o animal vai roendo as cascas dos ramos das plantas.
Os roedores não possuem dentes caninos, presas, mas têm molares para a trituração do alimento. Quirópteros. São os únicos mamíferos voadores. Estes animais caracterizam-se por possuírem os membros anteriores transformados em asas, que lhes possibilitam o voo. Os quirópteros se alimentam de insetos, peixes, sangue, néctar das flores e frutas. Cetáceos. São animais marinhos que possuem o corpo semelhante ao de um peixe. Eles apresentam os membros anteriores transformados em nadadeiras, que lhes fornecem direção e estabilidade durante a sua movimentação na água. Também possuem uma poderosa cauda, que os impulsionam quando estão em movimento. Carnívoros. Esses possuem dentes caninos muito desenvolvidos e os molares modificados para cortar o alimento. Estes animais têm o olfato e a audição bem desenvolvidos, para poderem encontrar as suas presas. Proboscídeos. A principal característica desses animais é a presença do nariz e parte do lábio superior alongados, em formato de tromba ou proboscide, longa e flexível, que funciona como mão. Esses animais possuem dentes incisivos superiores muito desenvolvidos, presas de marfim. Perissodactylos. São considerados mamíferos que possuem dedos ímpares e se apoiam sobre cascos. Por este motivo, são chamados de ungulados. Primatas. Se caracterizam por apresentarem membros alongados e mãos e pés com 5 dedos providos de unha. Nas mãos dos primatas, o dedo polegar fica numa posição oposta aos outros dedos. Essa característica permite que eles tenham maior habilidade no manuseio dos objetos. Os animais pertencentes à subclasse Metatheria são muito conhecidos como marsupiais, e seus representantes mais conhecidos são os cangurus e os koalas, encontrados na Austrália, e gambás e cuícas encontrados na América do Sul. Os animais pertencentes à subclasse denominada Prototheria, que abrigam apenas uma ordem, a Monotremata, seus únicos representantes conhecidos pertencem à família Ornithorhynchosidae, com a única espécie, o ornitorrinco, e é a família Tachyglossidea, com 4 espécies de equinídeas, a Tachygloscias, Aculetus, Zaglossus, Atemborichi, Zaglossus bartoni e Zaglossus bruinigi. Todos esses animais são encontrados unicamente na Oceania, em território australiano e na Nova Guiné. Os animais eutérios pertencem ao maior grupo de classe dos mamíferos, compreendendo aproximadamente 5.000 espécies, aproximadamente 95% dos representantes da classe, com grande diversidade de adaptações aos maiores diferentes ambientes, oceanos, águas continentais, espaço aéreo, montanhas, regiões polares, desertos, bosques e savanas. São alguns dos ambientes que podemos encontrá-los. Também chamados de placentários, esses indivíduos se desenvolvem no interior do útero materno, recebendo nutrientes e oxigênio e eliminando produtos do metabolismo via placenta. Nicho ecológico. Os representantes da subclasse Prototheria caracterizam por botar os ovos, ocorrência comum em répteis. Outras caracterizações desses animais são as mamas sem mamilo. Os ornitorrinco e as equinídeas, animais restritos à Austrália e à Nova Guiné, são exemplos de monotrematos. Os marsupiais Metatheria são animais que representam uma característica extremamente interessante, que diz respeito ao desenvolvimento embrionário. Os filhotes desses mamíferos não nascem completamente formados, terminam seu desenvolvimento dentro de uma bolsa denominada marsúpio. Os cangurus e os gambás fazem parte dessa infraclasse. Os placentários Eutheria representam a grande maioria dos mamíferos. Entre os representantes podemos citar o homem, o cachorro, o elefante, o coelho, girafa, baleia, entre outros. Sua principal característica é o fato do desenvolvimento embrionário, ocorre dentro do útero da mãe, sendo que a alimentação e as trocas gasosas ocorrem através da placenta. Diferente dos marsupiais, eles já nascem completamente formados. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a anatomia. Começando pelo sistema esquelético muscular e pelo crânio, no crânio dos mamíferos, podemos ver que os ossos dérmicos, que são originalmente formados na calota craniana, eles crescem ao redor de todo o encéfalo
fechando completamente a caixa craniana, e os ossos que formam a extremidade inferior da abertura temporal do sinápse são curvados até o arco zigomático. Já indo para a mandíbula dos mamíferos ela é formada por um único osso, que é o dentário. Em contraste à mandíbula de ossos múltiplos dos demais vertebrados como mandíbulas, o dentário ele se articula diretamente com o osso escamosal, que é um osso dérmico do crânio. A articulação mandibular dos demais vertebrados é formada pelo quadrado no crânio e pelo articular na maxila inferior. Nos mamíferos, esses ossos eles se juntaram ao estribo, resultando em uma orelha média, com 3 ossos, único a estes animais. Os mamíferos eles são os únicos a possuírem músculos de expressão faciais, os quais são derivados dos músculos do pescoço dos répteis, inervados pelo sétimo nervo craniano. A dentição dos mamíferos ela é dividida em diversos tipos de dente, ou seja, eles são heterodontes, incisivos, caninos, premolares e molares. São essa a divisão dos seus tipos de dentes, e a maioria dos mamíferos eles possuem 2 conjuntos de dentições em suas vidas. O primeiro conjunto são os dentes de leite, que consiste somente em dentes incisivos, caninos e molares decíduos. Embora a forma destes seja bem parecida com a dos molares permanentes no adulto, a dentição adulta ela permanece consistente no segundo conjunto de dentes originais, e elas são permanentes com a erupção posterior. Os mamíferos eles são os únicos animais que mastigam e engolem um discreto bolo alimentar. Os céreos eles possuem os tipos únicos de molares, e esses tipos únicos são chamados de tribofênicos. E falando da postura, diferentemente da postura reptiliana, os mamíferos apresentam uma postura ereta, com os membros posicionados sobre o corpo. Na articulação, podemos dizer que os mamíferos eles apresentam uma articulação do tornozelo diferenciada, cujo ponto de movimento ele está entre a tíbia e o astrágalo. Na cintura pélvica, o ilho ele tem forma de barra, ele é direcionado para frente, e a pubis e o isquio são curtos, todos são fundidos no único osso, que é chamado de pelve. O femur ele apresenta um trocânter distinto sobre o lado lateral proximal, para a ligação dos músculos dos glúteos que dão aos mamíferos extremidades arredondadas. Com poucas exceções, todos os mamíferos eles possuem 7 vértebras cervicais. O peixe-boi e o bicho preguiça de 2 dedos possuem 7 vértebras, e o bicho preguiça de 3 dedos possui 9. Eles também apresentam um complexo atlas-axis, que é o único especializado nas 2 primeiras vértebras cervicais, podendo rodar suas cabeças de 2 formas, da maneira tradicional, de cima para baixo, na articulação entre o crânio e o atlas, e de maneira mais derivada, de lado a lado, na articulação entre o atlas e o axis. Os mamíferos, eles restringiram as costelas nas vértebras mais craniais do tronco. As costelas lombares elas apresentam conexões zigapofisciais, as quais permitem a flexão dorsoventral, que seria a capacidade de mover a coluna vertebral de maneira dorsoventral. Nos mamíferos, pode ser relacionada com a sua habilidade de deitar-se sobre o lado de seus corpos, algo que os demais vertebrados não conseguem realizar facilmente. Essa habilidade pode ter sido importante na evolução da alimentação, com mamilos posicionados ventralmente. Agora eu vou falar um pouco sobre o revestimento. Podemos dizer que a pele dos animais mamíferos, normalmente, ela é composta por 3 camadas de tecidos distintos, sendo eles a epiderme, a derme e a hipoderme. Cada uma contém características próprias, que desempenham a função básica do revestimento. A epiderme ela é formada pela presença de células filamentosas, distribuídas em vários estratos, conferindo a primeira barreira de proteção do organismo. Devido à coesão mantida entre as células, pela sintetização de queratina depositada na superfície, é impedida a penetração de micro-organismos, além de evitar a excessiva hidratação. Na epiderme, também são encontrados os melanócitos, um tipo especializado de células que cataboliza o pigmento melanina, conferindo de acordo com a sua concentração a tonalidade da pele. Logo abaixo, encontra-se uma delgada camada de células, chamada de lâmina basal. Essa lâmina basal é responsável pela manutenção e reposição das células nesse tecido. Em seguida, vem a derme, formada por um tecido conjuntivo rico em fibras colágenas e elásticas, bem como a matriz fundamental que nutre a epiderme. Nessa camada são inseridas algumas estruturas e anexos, como por exemplo as terminações nervosas,
e as glândulas sebáceas, que normalmente são associadas à base dos bulbos pilosos, contendo um pequeno músculo eretor e capilares, que efetuam a irrigação sanguínea. Após a derme, localiza-se a hipoderme, podendo ser considerado o nível mais interno da pele. Formado por células adiposas, de onde partem as glândulas sudoríparas, com teor de gordura, água e sais minerais, essa camada auxilia no controle da temperatura corporal e no armazenamento de substâncias de teor energético. E assim podemos dizer que todas essas são as camadas do revestimento da pele dos animais mamíferos. Bom, agora indo para a locomoção, podemos dizer que a locomoção dos mamíferos se dá através do sistema locomotor. O sistema locomotor ele é formado por vários tecidos, sendo os principais o tecido nervoso, o muscular, o ósseo e o cartilaginoso. O sistema muscular podemos considerar ele como um dos sistemas ativos, pois ele apenas faz o que o sistema nervoso manda. Já as articulações são várias, não apenas sinoviais. Já o sistema locomotor ele envolve os membros torácicos e pélvicos, braços e pernas, respectivamente. Enfim, a musculatura de todo o corpo e todo o esqueleto, além das cartilagens. Há vários tipos de locomoção quando falamos de mamíferos. Os mamíferos pratingrados, por exemplo, assentam no solo a planta dos pés e das mãos, e tendo assim uma marcha lenta. Já os digitigrados apoiam os dedos no chão, e os ungulígrados apoiam as extremidades dos dedos, protegida pelo casco. A maioria dos mamíferos tem 4 patas e se locomovem na terra, porém temos também mamíferos que são exceções, como por exemplo o morcego e a baleia. Os morcegos eles têm 2 asas para voar e 2 pernas para agarrar no lugar onde pousam. Já as baleias, elas têm 2 nadadeiras e uma cauda. O sistema digestório entre os mamíferos é formado por um longo tubo que vai da boca ao ânus. Bom, como funciona o sistema digestório? O alimento ingerido pelo animal passa pela boca, onde se prepara o alimento para a digestão, por meio da mastigação. O esôfago transporta os alimentos sólidos, pastosos e líquidos da boca para o esôfago, que é onde se inicia a digestão das proteínas através da produção de suco gástrico, e também absorve pequenas quantidades de água e as substâncias dissolvidas nela. Após isso, a substância é levada ao intestino grosso e delgado, que é responsável pelo importante processo de absorção de água e de nutrientes. O resto dos alimentos que não é ingerido pelo organismo sai pelo ânus em forma de fezes. Alguns mamíferos apresentam um sistema digestivo mais complexo, como os ruminantes, que possuem até 4 estômagos, sendo estes o rumen, o retículo, o omaço e o abomaço, também conhecidos como panca, barrete, folhoso e coagular respectivamente. A ruminação ou mastigação do bolo alimentar consiste na regurgitação e na remastigação de substâncias fibrosas indigestas, que consequentemente são engolidas novamente. Os mamíferos ruminantes são os animais herbívoros. São exemplos de animais ruminantes: o boi, o carneiro, também o veado, o camelo, a cabra e a girafa. A maioria dos mamíferos tem dentes para se alimentar e outros não, como o tamanduá, o ornitorrinco e a baleia. A arcada dentária dos mamíferos possui 4 tipos diferentes de dentes, entre eles os incisivos, com a função de rasgar e cortar, os caninos servem para furar e rasgar, e pré-molares e molares para triturar e esmagam os alimentos. Alguns dentes mudam pelo tipo de alimentação do animal. Por exemplo, os carnívoros terão uma dentição completa, porém seus dentes caninos serão melhores para caçar, serão maiores e melhores para caçar as presas. Os herbívoros não terão os caninos. Os incisivos serão muito mais desenvolvidos, fortes, longos, como lâminas, que servem de forma para cortar as plantas, e os molares serão mais largos. Os animais omnívoros, animais que se alimentam tanto de plantas como carnes,
A sua dentição terá que ter dentes que permitam cortar plantas e rasgar carne. Assim, os incisivos e os caninos serão desenvolvidos, não tanto como os herbívoros e carnívoros. E os molares vão conseguir triturar vários alimentos. A respiração dos mamíferos é exclusivamente pulmonar, ou seja, ocorre através dos pulmões. Isso ocorre mesmo com os mamíferos aquáticos. Os mamíferos apresentam pulmões grandes e com lóbulos, de aparência esponjosa devido à presença de um sistema de ramificações delicadas dos bronquiolos em cada pulmão, terminando em pontos de trocas gasosas, os chamados alvéolos. O tronco dos mamíferos exibe costelas acopladas ao externo, formando a caixa torácica, que lhes confere os movimentos respiratórios devido à presença do músculo diafragma, um músculo exclusivo dos mamíferos. O diafragma divide as cavidades do peitoral, além de auxiliar as costelas na inspiração. Na inspiração, o diafragma e os músculos intercostais contraem-se. O diafragma provoca o alongamento da cavidade torácica e os músculos intercostais promovem o levantamento das costelas. Essas ações levam ao aumento da caixa torácica e à diminuição da pressão interior nos pulmões, fazendo com que o ar seja inspirado chegando ao pulmão, onde realiza a troca gasosa nos alvéolos, colocando oxigênio na corrente sanguínea. Já na expiração, os músculos intercostais e o diafragma relaxam-se, provocando uma redução do volume da caixa torácica e aumentando a pressão no interior dos pulmões, o que expulsa o ar com carbono recebido nos alvéolos. Sistema circulatório. Assim como o coração das aves, o coração dos mamíferos apresenta 4 cavidades. A circulação dos mamíferos é fechada, dupla e completa, sem que haja mistura de sangue venoso com sangue arterial. A eficiência na circulação do sangue favorece a hemotermia corporal. Tal como as aves, os mamíferos são endotérmicos, o que lhes permite permanecer ativos mesmo a temperaturas muito elevadas ou muito baixas. E este fato justifica a larga distribuição em todos os tipos de habitats, mais vastas que qualquer outro tipo de animal. O coração dos mamíferos é dividido em 4 partes, 2 átrios e 2 ventrículos. A passagem do sangue pelas câmeras é controlada por válvulas que permitem fluxo sanguíneo em uma única direção, não havendo mistura sanguínea. O ventrículo esquerdo bombeia sangue oxigenado, levado pelas artérias. Dos órgãos sai o sangue com gás carbônico, que pelas veias são levados para o coração, entrando pelo átrio direito, passando pelo ventrículo direito, indo para o pulmão receber oxigênio. Do pulmão, artérias levam sangue para o átrio esquerdo do coração, seguindo para o ventrículo esquerdo e indo para o corpo. Sistema excretor. Os líquidos corporais dos mamíferos são filtrados por 2 rins. Os excretas são levados por uréteres para a bexiga, onde são marginados. Da bexiga, os excretas saem pela uretra para serem liberados pelos órgãos excretores. Todos os mamíferos excretam peroreia, que é uma excreta nitrogenada, que necessita de bastante água para ser produzido. Por isso que corpos com baixo consumo de água, o volume urinário é baixo. Em machos, o canal da uretra da liberação das gametas é o mesmo, já em fêmea, o canal é diferente. Sistema nervoso. O sistema nervoso dos mamíferos é composto por 12 pares de nervos cranianos, sendo o mais desenvolvido dentre os animais. O sistema sensorial dos mamíferos também é muito desenvolvido, mas o desenvolvimento dos órgãos dos sentidos varia de acordo com o modo de vida de cada espécie. E também é um fato de que os mamíferos são os animais que têm capacidade de inteligência, memória e aprendizado maior do que a dos outros vertebrados. O sistema nervoso dos mamíferos é complexo, e o encéfalo é o mais desenvolvido entre os animais, sendo o cérebro volumoso e com inúmeras dobras. Os órgãos sensoriais são adaptados ao modo de vida de cada espécie. O sistema nervoso dos mamíferos é dividido em sistema nervoso central e periférico. Sistema nervoso central
É composto pelo encéfalo, que é do grupo do cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e também a medula espinhal, que é protegida pela coluna vertebral. O sistema nervoso central atua como a central de controle sensorial do corpo do mamífero. Sistema nervoso periférico. Bem, ele é formado pelos nervos e gânglios que se estendem por todo o corpo do indivíduo. Ele tem como função permitir a comunicação entre o sistema nervoso periférico e todo o corpo do mamífero. Os mamíferos possuem encéfalos excepcionalmente grandes entre os vertebrados, os quais evoluíram em caminhos, de certa forma, independentes dos demais amniotas. Em seus sistemas sensoriais, os mamíferos são mais dependentes da audição e da olfação do que a maioria dos tetrapodes, sendo menos dependentes da visão. Os mamíferos apresentam uma orelha mais complexa do que as dos demais tetrapodes, contendo um conjunto de 3 ossos: estribo, martelo e bigorna. Outras características dos mamíferos contribuem para o aumento da acuidade auditiva. Essas incluem uma longa cocleia, capaz de uma discriminação maior de tons, a orelha externa ou aurícula, que ajuda na determinação do som, e a maioria dos mamíferos é capaz de mover a aurícula para captar sons, embora os primatas não possuam essa capacidade. A sensibilidade auditiva de um mamífero terrestre é reduzida se as aurículas forem removidas. Mamíferos aquáticos utilizam um sistema inteiramente distinto para ouvir sobre a água, tendo perdido ou reduzido suas orelhas externas. Os cetáceos, por exemplo, utilizam o maxilar inferior para canalizar ondas de sons. Ecolocalização é um sentido sofisticado para detectar a posição e/ou distância de objetos ou animais através de emissão de ondas ultrassônicas no ar ou na água. Para diversos mamíferos, como morcegos, golfinhos e baleias, essa capacidade é de importância crucial em condições onde a visão é insuficiente. O morcego emite ondas ultrassônicas, isso é, uma frequência muito alta na faixa de 20 a 215 kHz pelas narinas ou pela boca, dependendo da espécie. Essas ondas atingem obstáculos no meio ambiente e voltam na forma de ecos com frequência menor. Esses ecos são recebidos pelo morcego e, com base no tempo em que os ecos demoram a voltar e nas direções de onde vieram, os morcegos percebem se há obstáculos no caminho. O golfinho possui um extraordinário sistema acústico de ecolocalização que lhe permite obter informações sobre outros animais e o meio ambiente, pois consegue produzir sons de alta frequência ou ultrassônicos. Esses sons são gerados pelo ar inspirado e expirado através de um órgão existente no alto da cabeça, os sacos nasais. Os sons são controlados, amplificados e enviados à frente pelo espermatocito, também conhecido como melão. Quando o som atinge um objeto ou presa, parte é refletida de volta na forma de eco e é captado por um guard órgão especial no seu maxilar inferior, sendo os sons enviados para o ouvido interno e daí para o cérebro. O apurado sentido de olfato da maioria dos mamíferos está provavelmente relacionado ao seu comportamento noturno. Os receptores olfatórios estão localizados em um epitélio especializado sobre os ossos nasoturbinados do nariz. O bulbo olfatório é uma porção proeminente do encéfalo em muitos mamíferos, mas nos primatas apresenta um bulbo pequeno e pouco sentido de olfação, provavelmente associado a seus hábitos diurnos. O senso de olfato também é reduzido ou ausente nos cetáceos, em associação com sua existência aquática. Os mamíferos evoluíram como animais noturnos, para os quais a sensibilidade visual, formação de imagens sobre pouca luz, era mais importante do que a acuidade, formação de imagens precisas. Os mamíferos possuem retinas compostas primariamente de células bastonetes, as quais apresentam uma grande sensibilidade à luz, mas são relativamente fracas para uma visão acurada. A maioria dos mamíferos apresentam um tapetum lucidium bem desenvolvido, o qual constitui uma camada refletora por trás da retina, fornecendo uma segunda chance para o fóton de luz estimulante, uma célula receptora.
Este tapeto provoca o brilho nos olhos que você observa quando aponta uma lanterna em direção a um gato ou um cão. O tapeto é mais desenvolvido em mamíferos noturnos e foi perdido nos primatas antropóides diurnos, incluindo os humanos. O sistema reprodutor dos mamíferos. Os mamíferos são animais dioicos, ou seja, existem machos e fêmeas, que apresentam dimorfismo sexual, que é a diferença anatômica entre eles. Os machos terão um órgão masculino chamado testículo, onde será feito e liberado o espermatozoide. Nas fêmeas, nós vamos encontrar os ovários, onde reproduzirá o óvulo. A reprodução é sexuada, e nos mamíferos acontece a cópula. O aparelho reprodutor masculino fica inserido no aparelho reprodutor feminino. Com isso, o espermatozoide masculino pode fecundar com o gameta feminino, presente no útero, formando um zigoto que se desenvolve em embrião. A fecundação é, portanto, interna e o desenvolvimento do filhote é direto. O desenvolvimento embrionário dos mamíferos pode ser classificado em até 3 subclasses. A euterioplacentários são os mamíferos vivíparos, que são a maior subclasse de mamíferos existentes, englobando aproximadamente 95% das espécies. Apresentam a placenta durante o desenvolvimento embrionário, e todo o desenvolvimento do filhote é dentro do útero, o que garante o completo desenvolvimento do novo indivíduo. Exemplos de mamíferos placentários são seres humanos, baleias, cavalos e entre várias outras espécies. Bom, a outra subclasse é a metatéria, ou mais conhecido como os animais marsupiais. São os mamíferos que possuem placenta, porém rudimentar. Dentro da mãe, ele não recebe muitos nutrientes, e o filhote não nasce completamente formado. Esse desenvolvimento é completado dentro do marsúpio da mãe. O marsúpio é uma bolsa que oferece abrigo aos filhotes recém-nascidos, onde ele fica mamando. Exemplos de animais mamíferos marsupiais são os cangurus, koalas e gambás. Bom, a última subclasse são os mamíferos prototeria ou monotremata. O ornitorrinco é o exemplo. Apesar de ser considerado um animal mamífero, os ornitorrincos nascem de ovos, sendo portanto classificados como os animais ovíparos. Os animais monotremata são caracterizados pelo depósito dos ovos no meio externo, ou seja, o processo de desenvolvimento do filhote ocorre fora do corpo da mãe. O tempo de gestação e a quantidade de filhos originados a cada ciclo reprodutivo variam conforme a espécie. Por exemplo, os gambás podem originar até 20 filhotes em uma única ninhada, com um período de gestação curto de 11 a 13 dias, enquanto os elefantes carregam seus bebês por quase 2 anos antes de dar à luz, e apenas um filhote é gerado. Existem casos de gêmeos, mas são extremamente raros. Curiosidades. Os maiorais. A maior criatura viva de todos os tempos, maior até mesmo que os dinossauros, é a baleia azul, Balaenoptera musculus, que é um mamífero marinho ou aquático. Ela pode atingir mais de 30 metros de comprimento e pesar mais de 160 toneladas. Entre os mamíferos terrestres, temos o elefante africano da savana, Loxodonta africana, um mamífero como o maior. O maior indivíduo já catalogado pesava 11 toneladas e tinha quase 4 metros de altura. O mamífero mais alto do mundo é a girafa. As girafas podem chegar a aproximadamente 6 metros, sendo o pescoço correspondente a 2 metros disso tudo. A maior já medida tinha 9 anos e media 5,8 metros. Todas essas espécies citadas aqui são espécies vulneráveis, as quais sofrem com caças e outros agravantes ambientais e já correram ou ainda correm risco de extinção, logo dependem e muito de proteção. Os pequeninos. O menor mamífero terrestre é um roedor chamado musaranho pigmeu, Suncus etruscus. Presente em campos, florestas e vales da Europa mediterrânea e também na África, o pequeno musaranho pigmeu, que mede em torno de 6 centímetros e pesa em média 2 gramas, é o menor mamífero não voador do mundo. Mesmo tendo uma aparência fofinha, esse animalzinho apresenta agressividade e solidão.
Ele é capaz de devorar o equivalente ao seu próprio peso a cada 3 horas, podendo morrer rapidamente se ficasse mais de 10 horas sem se alimentar, além de expelir um cheiro forte de sua pele para afastar os predadores. E também pode morrer se ficar exposto à luz do dia por muito tempo, por isso se aloja debaixo de raízes de árvores ou dentro de tocas. O menor exemplar encontrado media 3,5 centímetros da cabeça ao começo da cauda, e o rabo tinha mais 2,5 centímetros. Seus filhotes costumam nascer cegos, pelados e têm o tamanho de uma abelha, mas tornam-se independentes em poucos dias. Infelizmente, essa rara espécie corre risco de extinção. O menor mamífero aéreo ou voador é o morcego nariz de porco de Kit, Craseonycteris tonglongyi, o morcego focinho de porco. Encontrado nos países asiáticos Tailândia e Myanmar, o morcego nariz de porco foi descoberto em 1979 no rio Kiwai, que fica na fronteira entre os dois países. Ele possui uma envergadura das asas de apenas 16 centímetros e também pesa 2 gramas e apresenta um comprimento entre 2,9 centímetros e 3,3 centímetros em sua fase adulta. Sua largura é a de um dedo humano. Mais curiosidades. O elefante bebe água com a tromba? Por incrível que pareça, não. Na verdade, a tromba do elefante é um prolongamento do nariz e do lábio superior. E nesse caso, ela serve como um grande canudo que pode sugar até 10 litros de água. Assim, depois de sugar uma quantidade de água pela tromba, ele esguicha na boca. A tromba, além de ser por onde o elefante respira, também tem utilidade em carregar os seus alimentos e até mesmo areia ou terra para jogar sobre seu corpo para tentar escapar das moscas. Elas também são usadas para haver troca de carinho e afeição entre um casal. Os dois elefantes as entrelaçam como prova de carinho e afeição. Outra coisa interessante a se comentar sobre o elefante é sobre sua excelente memória. O estudo do cérebro dos elefantes mostra que eles têm o hipocampo bem desenvolvido e essa parte é justamente a responsável pela memória. Ou seja, a expressão memória de elefante tem sim um fundamento. Por que os morcegos dormem de cabeça para baixo? Mais curiosidade triste. Além de terem um tempo de vida entre 20 a 30 anos, serem os únicos mamíferos que voam e apresentar 1/4 de todas as espécies de mamíferos na Terra, os morcegos são conhecidos por ficarem pendurados de cabeça para baixo. Porém, eles não fazem isso por vontade própria, e sim porque eles não podem ficar de pé. Os ossos de suas patas são muito finos e fracos para suportar o peso de seus corpos. Além disso, assim fica mais fácil alçar voo. Uma curiosidade trística e crítica. Nos últimos 500 anos, pelo menos 75 espécies de mamíferos foram extintas, mais de 25% está em perigo de extinção. Para descontrair desse fato infeliz, agora abordaremos 2 curiosidades mais fofas para mostrar a bondade, transparência e suavidade que essa classe pode transmitir. A tristeza expressa em lágrimas. A natureza da emoção em animais foi algo abordado pelo biólogo britânico Charles Darwin, e através de vários testes científicos em diversas espécies ao longo dos anos, foi comprovado que os animais podem rir e até mesmo chorar, seja até mesmo através de sons que podem ser inauditíveis ao ouvido humano. Os mamíferos, assim como répteis e aves, possuem glândulas lacrimais. Ou seja, assim como nós humanos, eles podem transmitir tristeza através das lágrimas. Dito isso, temos a nossa curiosidade. Os mamíferos costumam chorar quando afastados de seu principal cuidador, manifestando isso seja por meio dos sons ou das próprias lágrimas. Os mamíferos e suas brincadeiras. Vemos entre as mais diferentes espécies interações entre os filhotes e seus pais e com outros membros de seu grupo social, principalmente outros filhotes. É por meio dessas brincadeiras que os animais entram em contato com a dinâmica do próprio grupo e entendem como funciona seu lugar dentro dele, além de desenvolverem cognição e regulação emocional mais tarde na vida. Brincar também os torna mais capazes de se adaptar a situações inesperadas. Obrigada por assistir!